Olá, sonhocas! Tudo bem com vocês? Eu sou o Zank. E eu sou o Tomazini. E hoje a gente vai falar sobre programas que marcaram gerações, mas que infelizmente não existem mais. Se você foi uma criança do começo dos anos 2000 e não estudava no período da manhã, muito provavelmente pedia para sua mãe te acordar às 8 da manhã para assistir a Angélica e os Cavaleiros do Futuro contra os vilões de Maguchi. Estamos falando de Bambu Luar. Bambu Luar era uma mini novelinha que se passava na cidade de Bambu Luar, conhecida também como a Cidade dos Sonhos. E as pessoas que nasciam e viviam na Cidade dos Sonhos eram conhecidas como sonhonhocas. Em um certo dia, Angélica foi cercada por uma gangue de motoqueiros na ida para uma cidade em que ia para cantar em um show de inauguração, e foi salva por um grupo de crianças heroínas que a levaram para a cidade de Bambu Luar. Essa cidade era protegida pelos Cavaleiros do Futuro, um grupo de 7 crianças que eram responsáveis também por proteger o cristal mágico que fornecia energia à cidade. Cada cavaleiro correspondia a uma cor do arco-íris. Seus principais inimigos eram os Cavaleiros das Trevas, que queriam tomar a cidade comandados pelo líder Morcegão e sua gangue, a mando do vilão do mal. Esses personagens viviam na cidade Maguchi. Quem vivia nessa cidade, conhecida como Cidade das Sombras, era chamado de Sombrio. Durante as suas batalhas, as crianças chegavam a evoluir e se tornar adolescentes, e Angélica ficou responsável por cuidar do talismã sagrado. O que ela não se recorda é que quando criança ela foi predestinada a derrotar o vilão do mal por conta da sua generosidade, coragem e bondade. Um dos moradores de Bambu Luar era Serapião, dono da biscoiteca e que também foi responsável por criar o chafariz de pipoca e bebedouros de sucos naturais espalhados pela cidade. A novelinha retratava muito a luta do bem contra o mal e retratava também situações do dia a dia envolvendo generosidade, companheirismo, amizade, solidariedade e amor. Bambu Luar foi exibida de outubro de 2000 a dezembro de 2001. Agora, se você for um pouco mais lá no passado, em 96, 98, você vai se lembrar de Angel Mix, um programa infanto-juvenil de auditório apresentado por Angélica. E dentro dele era exibida a novelinha Caça-Talentos, que trazia a história da icônica fada Bela e as suas incríveis aventuras. Bela era uma menina que perdeu os pais em um acidente quando ainda era bebê, e foi encontrada no meio da floresta pelas fadas Margarida e Violeta. Com isso, Bela cresceu em um mundo mágico, acreditando ser uma fada. Quando descobriu sua origem, precisou decidir entre viver como humana ou se tornar uma fada para sempre. Com isso, ela precisou conhecer o mundo dos seres humanos, onde conseguiu um emprego em uma agência de publicidade chamada Caça-Talentos. Bela então se apaixona por Arthur, dono da agência, mas precisou esconder seus sentimentos, pois caso beijasse Arthur, ela deixaria de ser fada para sempre. Caça-Talentos foi exibida de setembro de 96 a novembro de 98. E para quem não era nascido lá em 1966, pôde assistir às inúmeras reprises nos anos 90 e nos anos 2000 ao atrapalhado grupo cheio de palhaçadas que sempre pregavam peças nos outros, conhecidos como Os Trapalhões. Os Trapalhões era composto por Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. E o programa tinha várias cenas curtas com situações cômicas do dia a dia vividas pelos personagens. Além da série, os Trapalhões também protagonizaram filmes que ficaram muito conhecidos na sessão da tarde, como Os Trapalhões na Serra Pelada, Os Trapalhões na Guerra dos Planetas e O Casamento dos Trapalhões. E até filmes com Xuxa e Angélica, como A Princesa Xuxa e os Trapalhões e Os Trapalhões na Terra dos Monstros. Os Trapalhões tiveram tanto sucesso que tiveram seus programas exibidos entre 1974 a 1995. Provavelmente também você tenha assistido lá em 2001 e por alguns anos depois, Isabelle Drummond dá vida à inteligente e divertida boneca Emília na versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O sítio teve diversas versões e conta a história do sítio da Dona Benta, que vive com sua amiga Anastácia, tio Barnabé e sua neta Narizinho. Narizinho vive brincando com sua boneca Emília, uma boneca feita de retalhos por tia Anastácia, e em um certo dia, Narizinho é levada a um reino encantado onde sua boneca Emília ganha vida. Sítio do Pica-Pau Amarelo ainda tem outros personagens marcantes, como Pedrinho, Visconde de Sabugosa, o Saci, Iara, Curupira, a Grande Vila Cuca e outros personagens do folclore brasileiro. Essa versão do sítio foi ao ar de outubro de 2001 a novembro de 2007. E pra quem adorava uma novelinha, não tem como não falar da série Punk, A Levada da Breca, que também teve uma versão em desenho animado.
A série foi exibida entre o final dos anos 80 e começo dos anos 2000 aqui no Brasil pelo SBT. Penélope Punk era uma garotinha abandonada pelos pais junto com seu cachorrinho Pink. Ela descobriu um apartamento vago em um prédio e começou a viver por lá. O proprietário do apartamento descobriu que ela estava vivendo ali e depois que conheceu a sua história, decidiu adotá-la. Punk era uma garotinha bem-humorada e engraçada e também atrapalhada que vivia uma série de situações inusitadas. Tive pensando em me mudar, sem te deixar pra trás. Yeah! Resolvi pensar em nós. Yeah! Vou te levar daqui, vou te levar. Yeah! Te levar daqui. Só quem viveu a febre teen lá dos anos 2000 sabe o quão empolgante era chegar do colégio correndo ou ficar preso na televisão antes de ir pro período noturno pra ver o Pedro e a Júlia, o Vitor e a Luísa, o Gustavo e a Letícia, a Bettina e o Bernardo, a Vagabanda e tantos outros personagens que nos envolviam nos conflitos que a gente também vivia. Malhação foi uma série /novela que teve 27 temporadas e retratava os conflitos da adolescência. A cada ano, novos personagens e uma nova história eram apresentados e a gente passava um ano inteiro acompanhando e torcendo pelos nossos mocinhos favoritos, além de sofrer muito pelos nossos chips que, obviamente, só ficavam juntos no final. Malhação iniciou em suas primeiras temporadas em uma academia e anos depois o enredo era focado em uma escola chamada Múltipla Escolha e tinha outros espaços famosos como a República dos Alunos e o restaurante Gigabyte. Nas últimas temporadas, Malhação teve nome e sobrenome, como Malhação Sonhos, Malhação Seu Lugar no Mundo e Malhação Viva a Diferença. Essa última, inclusive, rendeu uma série spin-off chamada As Five, exibida no Globoplay. Malhação foi exibida de abril de 1995 a abril de 2020. Juliana Silveira, que também fez Malhação como a mocinha Júlia, nos arrebatou com a doce Floribela, a nossa Cinderela brasileira que nos encantava e nos colocava para cantar e dançar. Floribela foi uma novela produzida e exibida pela Band e contava a história de Maria Flor, uma menina sonhadora que foi criada por sua madrinha Titina, devido a ter perdido sua mãe muito novinha. Maria Flor vai trabalhar como babá numa mansão, onde vai conviver com uma família rica e cheia de conflitos, onde se apaixona por Fred, o filho mais velho da família. Além de trabalhar como babá, Flor também tem uma banda e sonha em viver da música. Floribela teve 2 temporadas e foi exibida entre abril de 2005 e agosto de 2006. E sobre nos colocar para cantar e dançar, impossível não falar sobre Rebelde. A versão mexicana formadora de caráter, ditadora de moda e responsável pelo certificado em espanhol da maioria de nós brasileiros. Isso sem nos aprofundarmos no sucesso da banda fora das novelas, dos pôsteres, das revistas, dos shows lotados. Ai, como é difícil ser eu! A gente tem um vídeo inteiro falando só sobre Rebelde e RBD aqui no canal, e você pode conferir clicando aqui no card. Seguindo o mesmo formato de colégio, banda e conflitos adolescentes, Isa TKM e Isa TK+, também fizeram um enorme sucesso que renderam shows e alguns discos vendidos. Isa TKM foi uma novela que contava a história de Isabela Pasquale, de 15 anos, que morava com sua família, que possuía uma pizzaria. O enredo gira em torno da convivência de Isa na escola e dos conflitos adolescentes e familiares, como a descoberta de que Isa é adotada e a sua busca pela mãe biológica, e as sabotagens da vilã Cristina, que também era apaixonada por Alex, assim como Isa. A novela também ganhou um spin-off considerado como a segunda temporada da novela chamada Isa TK+. Nessa nova história, Isa conquistou sucesso como cantora e se mudou para a Colômbia para estudar em um colégio interno de artes e interpretações. As novelas foram exibidas entre setembro de 2008 a março de 2010. E quem não podia ficar fora dessa lista são elas, as Chiquititas. Mas a gente está falando da versão lá de 97, que teve 5 temporadas e assim como Malhação revelou grandes nomes como Bruno Gagliasso, Fernanda Souza, Flávia Monteiro, Jonatas Faro, entre outros. Chiquititas se passava no orfanato Raio de Luz, onde viviam as órfãs Mili, Vivi, Tati, Bia, Cris, Ana e Pata. A vida das meninas no orfanato passa a mudar com a chegada de Carolina, uma assistente social que começa a cuidar delas com o afeto que elas nunca tinham recebido. Depois de um tempo, novos órfãos começam a chegar no orfanato, como Rafa, Binho, Mosca e Maria. A novela retrata diversos conflitos entre os personagens adultos, assim como a convivência das crianças, amizades e inimizades entre elas e o primeiro amor.
Se você assistiu a essa versão, muito provavelmente você tinha sim uma paixão platônica por um dos meninos ou uma das meninas e também sonhava em fazer parte do elenco, principalmente na era adolescente. Sem contar que até hoje tem gente que ainda escuta Remexe, Berlinda, Coração com Buraquinhos, ixi, todas essas. Ao todo, foram 5 álbuns de estúdio. Chiquititas foi um enorme fenômeno com altos picos de audiência e shows por todo o Brasil. Essa versão de 97 teve 787 capítulos e foi exibida de julho de 97 a janeiro de 2001. Outro programa produzido pela TV Globo de junho de 2000 a agosto de 2015 foi a TV Globinho, que passou por alguns formatos e revezou apresentadores. Inicialmente era apenas um quadro dentro do programa Bambu Luar da Angélica, que depois se tornou independente e ganhou ali o seu espaço próprio. O foco do programa era a exibição de desenhos animados, e nesse quesito ele nos presenteou com grandes nomes como Digimon, Dragon Ball Z, Yu-Gi-Oh!, Sakura Card Captors, Beyblade, Hantaro, Samurai X, Inuyasha, Três Espiãs Demais, As Aventuras de Jack Chan, e vale citar alguns incríveis mas pouco lembrados como o Espetacular Homem-Aranha, X-Men 97, As Múmias Vivas, Gárgulas, Carmen Sandiego e clássicos como He-Man, She-Ra, Cavalo de Fogo e Caverna do Dragão. Entre os apresentadores estiveram Angélica, Giovanna Tominaga, Stephanie Brito, Letícia Colim, Maitê Piragibe, Ícaro Silva, Gustavo Leão, Lua Blanco, Mussunzinho, Eric Surita, entre outros. Em 2012, o programa deixou a grade da programação, dando lugar ao encontro com Fátima Bernardes, que está no ar até hoje. A atração passou a ser exibida aos sábados até 2015. Também tivemos o prazer de acompanhar por anos no SBT o Bom Dia e Companhia. Inicialmente apresentado por Eliana, o programa alinhava um tom pedagógico com a exibição de desenhos. Após alguns anos à frente do programa, Eliana deixou o comando nas mãos de Jaqueline Petkovic, que depois de um tempo também passaria a bola para Jéssica e Cauê. Os dois apresentadores mirins não tiveram uma boa aceitação por parte do público e logo foram substituídos por Yudi e Priscila, que arrasaram em um novo formato com interações com o público. Yudi e Priscila ficaram por alguns anos e logo depois Maísa assumiu e também deu o seu nome. O programa se perdeu após a saída de Maísa e teve diversos apresentadores até se firmarem Silvia Bravanel, e anos depois anunciar o fim definitivo dentro da programação da emissora. Bom Dia e Companhia também nos marcou com desenhos como Super Choque, Liga da Justiça Sem Limites, X-Men Evolution, Jovens Titãs, Projeto Zeta, Samurai Jack, Meninas Superpoderosas, Thundercats, os clássicos Ursinhos Carinhosos, Tutubarão, Pernalonga, Papaléguas e Coyote, Tom e Jerry e Pica-Pau. Voltando à TV Globo, você se lembra de Xuxa no Mundo da Imaginação? Exibido entre 2002 a 2004, o programa misturava quadros, clipes musicais, contações de história, cantigas de roda e brincadeiras lúdicas e tradicionais com apresentação de desenhos animados. O novo programa da Rainha dos Baixinhos na época ia além do entretenimento. Contando com profissionais especializados, o programa tinha um cunho educativo, proporcionando às crianças vivências que elas talvez só teriam na escola, como contação de histórias, cantigas de roda, curiosidades, significado de palavras e objetos e coreografias. Pois é, Xuxa correu para que as dancinhas do TikTok pudessem andar. Outros quadros também mostravam a relação das crianças com a natureza e os animais e o resgate de brincadeiras antigas. Tinha receitas, videoclipes e ainda exibia vídeos de crianças telespectadoras mostrando seus talentos e cartinhas para o presidente da época com sugestões para o futuro do país. Xuxa também nos apresentou a icônica Bruxa Queca, que procurava crianças mal educadas para transformar em bruxinhas. Já na Band, o programa Band Kids alegrava as tardes de crianças e adolescentes ao comando de Kira, uma criação lúdica de Renato Sayuri inspirada nos desenhos animados exibidos no programa. Como em outros programas infanto-juvenis, quadros com interação com os telespectadores faziam parte do programa. Além de cartas, as crianças podiam enviar os seus desenhos, participando de concursos com entrega de prêmios. Eu mesmo enviei 2 desenhos meus, um da Kira e um do Goku na sua primeira transformação em Super Saiyajin. Desenhos como Dragon Ball Z, Buck, Tenshimuyo, El Hazard também foram exibidos no programa que também já foi apresentado por Kelly Key. Voltando a Eliana, a loira também apresentou o programa Eliana e Alegria, que era mais voltado para o público adolescente. Posso macetar? Oi! Posso macetar? Oi! Posso macetar? Oi! Pegue o martelinho. A
agora com plateia, e o engraçado assistente de palco Chiquinho, o programa trazia caravanas de escolas que se dividiam entre times e participavam de brincadeiras e dinâmicas no programa. Além de Pokémon, outros desenhos eram exibidos no programa, como Futurama, Ultra Mentiga, Donkey Kong, e o programa foi exibido de 98 a 2003. Por falar em programas de auditório, caravanas, dinâmicas e brincadeiras, o programa Passa ou Repassa com Celso Portiolli, exibido nos anos 2000, passa longe de ser o que se tornou hoje em dia. Quem não sonhava em estar em um dos colégios que participavam do programa? Quem não ficava na frente da TV respondendo as perguntas? Quem não vibrava com as tortas na cara ou ficava ali desesperado com o tempo estourando para finalizar uma brincadeira na dinâmica final? Melhor fase do programa. O programa era um grande game show com uma disputa de 2 times que participavam de um quiz com perguntas de conhecimentos gerais. E assim como diz o nome, se o time não souber a resposta, ele passa. Se o time adversário não souber, ele repassa. E se ninguém souber, eles participam de provas gigantes valendo pontos no placar. Uma das partes preferidas do programa pelo público era o quadro Torta na Cara, onde quem perdesse uma rodada levava uma tortada de chantilly na cara. E às vezes sobrava até para o apresentador. No final, a equipe com mais pontos no placar levava o troféu de campeã, além de outros prêmios. Aliás, nessa mesma época, Passa ou Repassa antecedia um dos melhores programas infantis que a gente já assistiu, Disney Cruise, Disney Club ou TV Cruise. A gente falou sobre a TV Cruise no nosso último vídeo. Corre lá pra ver! Uau! Falamos sobre muita coisa, muitos programas que infelizmente não existem mais, e eu tenho certeza que a gente ainda não falou sobre vários outros. Então se a gente não falou sobre algum deles aqui, comenta pra gente. E desses que a gente comentou, comenta também quais vocês assistiam e quais vocês gostavam mais. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e compartilhar com os amigos. Tchau, tchau! Tchau!